Fala galera do clube, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Eu sou Williasmin Souza e o tema de hoje vai ser lipoproteína A, um tema de muita relevância que veio quente aí nas últimas diretrizes de dislipidemia, seja europeia, seja brasileira. E para a gente conversar sobre esse tema, a convidada de hoje é muito especial, doutora Marília Prudente, minha amiga, cardiologista e especialista em doença arterial coronariana pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e mestra pela USP, pelo IDPC. Seja muito bem-vinda, Marília. Obrigada, William. É uma honra imensa estar aqui. Para quem não sabe, eu fui do grupo dos meninos na residência lá no Dante e eu pude ver todo o comprometimento, toda a dedicação deles desde o início, lá há alguns anos atrás, né, William? Não vou dizer É. muitos. E é uma honra imensa estar aqui. A honra é nossa, grupo Azão aí para sempre. Razão. Pessoal, antes de começar, quero dar dois avisos. O primeiro é para vocês avaliarem o nosso episódio onde vocês estiverem escutando. É muito importante para a entrega do nosso conteúdo. E o segundo é para, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no Jornal do Clube da Cardio. O Jornal do Clube, ele é entregue toda terça-feira via e-mail com o conteúdo aí de relevância da cardiologia que foi publicado na última semana. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Marília, vamos começar do começo, né? O que é a lipoproteína A? Bom, ele de maneira bem simples, a gente pode pensar que a lipoproteína A é um LDL modificado. Como assim? Ela vai ter tudo que o LDL tem. Então, vai ter éster de colesterol, vai ter colesterol livre, fosfolipídio, triglicerídeo e a ApoB. Só que essa ApoB é ligada de forma covalente a uma apolipoproteína A. E, na verdade, isso é bem interessante, essa ApoA surgiu a partir da evolução dos primatas, através da duplicação do gene do plasminogênio. Então, essa molécula chamada lipoproteína A vai levar a efeitos pró-ateroscleróticos, assim como a molécula do LDL, da lipoproteína de baixa densidade, vai levar a fatores pró-inflamatórios por conta da presença de fosfolipídios oxidados, e tem estudos que sugerem, por conta da sua semelhança com o plasminogênio, que ela tem efeitos também antifibrinolíticos. Ela acaba inibindo a conversão do plasminogênio em plasmina, gerando esse efeito. E é muito interessante que ela está tendo uma relevância maior agora, mas ela já é conhecida há bastante tempo, porque ela é um marcador de risco super importante e diferente dos outros fatores de risco. Porque a maior parte dos fatores de risco que a gente conhece, eles são influenciados por estilo de vida. Então, atividade física, dieta, a lipoproteína A não. Ela é quase 100%, aproximadamente 90% do seu valor é determinado geneticamente. Ah, mas como assim? Será que eu herdei do meu pai, da minha mãe? Sim, a gente tem o gene LPA, e esse gene a gente recebe um alelo do pai e um alelo da mãe. E esses alelos vão ser responsáveis por codificar a ApoA. A soma de toda a ApoA produzida vai ser responsável pelas isoformas, que, só exemplificando para vocês, a ApoA ela é composta de uma protease e vários aminoácidos entrelaçados juntos dessa protease, chamado Kringles. E a gente pode ter diferentes isoformas da ApoA a depender da distribuição e da repetição desses Kringles. Então, diferente das outras partículas, outras proteínas circulantes, nós podemos ter diversas isoformas da ApoA com diversas massas. E isso é muito importante, a gente vai ver depois, em relação à técnica de medida, de mensuração da lipoproteína A e em relação ao tratamento. Tá, Marília, eu sei que o gene LPA vai codificar a ApoA. Essa ApoA vai se ligar à ApoB do LDL colesterol. Mas quem é que forma essa ApoA? Existem estudos que sugerem que a formação, a produção da ApoA se dá no hepatócito. A gente ainda não sabe ao certo se a ligação com a ApoB é realizada no intra ou no extracelular.
E a degradação da ApoA, da lipoproteína A, na verdade, ela já está ligada à ApoB nessa fase, ela é realizada, na sua maioria, no hepatócito e uma minoria no rim. Mas não se sabe ainda como é feita essa degradação. Será que é através do receptor de LDL colesterol, receptor de plasminogênio? Isso a gente ainda não sabe. Perfeito. É muito interessante, né? Como você falou, não é só um efeito pró-aterogênico, mas também pró-inflamatório, parece que pró-trombogênico também, né? Com Então, certeza. já puxando o gancho para a próxima pergunta, que seria o porquê de tanta importância para ela, né? Já tem a ver aí com isso que você falou, da formação dela e tudo mais, mas dessa questão de ela ser muito relacionada à genética, o estilo de vida não ter tanta influência, mas a gente consegue já dizer que ela é um fator de risco de doença cardiovascular e de doença valvar, Com principalmente certeza. aórtica por cálcio, né? Isso e não é só mais um marcador, a gente já pode dizer que é um fator de risco. Sim, nós temos diversos estudos, meta-análises, estudos de genômica, e estudos mendelianos randomizados, que demonstram a relação linear de níveis de lipoproteína A relacionados a risco cardiovascular, seja risco de doença arterial coronária, de AVC, de doença arterial periférica, de estenose aórtica calcífica, principalmente em indivíduos mais jovens. Tá. E como que a gente pede a lipoproteína A? Tem alguma forma específica de pedir? Isso gera bastante dúvida, Willy, porque a maior parte das mensurações, habitualmente, eu tenho pedido bastante no meu ambulatório, e a maior parte das mensurações são feitas a partir de miligrama por decilitro, que é uma estimativa de massa. E vamos pensar, essa análise é feita através de anticorpos que detectam os Kringles e vão fazer essa sinalização através de uma estimativa de massa. No entanto, nós temos diferentes isoformas da ApoA. E isso gera uma menor acurácia em relação ao resultado do exame, principalmente se essa isoforma for diferente da isoforma utilizada naquele método. Então, o ideal é avaliar a lipoproteína A através de um método que avalia o número de partículas, então, nanomol por litro. Não é habitualmente feito nos laboratórios. Algumas pessoas sugerem uma conversão, que seria 1 miligrama por decilitro, seria equivalente a 2 a 2,5 nanomol por litro, mas isso não está recomendado, essa conversão tem uma baixa acurácia, nós não devemos usar na nossa prática. Perfeito. A diretriz brasileira agora trouxe a indicação de nós dosarmos a lipoproteína A para todo mundo pelo menos uma vez na vida. O seu valor, nós sabemos que tende a ser estável na maior parte da população. Mulher tem um leve aumento ali no climatério, mas no seu consultório você pede para todo mundo, até baixo risco. Para quem pedir a lipoproteína A? Para todo mundo, Todo até de mundo. baixo risco, todo mundo. Marília, prevenção secundária também. Todo mundo merece uma dosagem de lipoproteína A pelo menos uma vez na vida, porque através dela nós podemos refinar a avaliação do risco cardiovascular desse doente e intervir de forma mais respaldada também, intervir de forma precoce. A gente pode interpretar a lipoproteína A também como um fator que contribui para o risco residual desse paciente. Então, nós precisamos pedir sim para todo mundo, para avaliar o tratamento, avaliar a melhor estratégia de prevenção primária e nos pacientes em prevenção secundária, vale a pena pedir também, porque quem tem uma lipoproteína A mais alta tem um maior risco de eventos recorrentes no futuro. Perfeito, Marília. É interessante porque a diretriz, ela trouxe um termo que eu achei muito válido, que é modificador de risco, né? Ele coloca a Isso. lipoproteína como modificador. Então, no paciente de baixo risco, ele pode se tornar de risco intermediário, risco alto. E quando você fala que a gente também deve pedir para o paciente que já é alto risco,
risco, não necessariamente a gente pode aumentar o risco desse paciente, mas modificador no risco no sentido de que a gente tem que ter um maior cuidado nesse paciente, porque ele pode recorrer e ter uma maior chance de recorrer. E em relação aos valores de corte, o que é que a gente já tem em literatura? Nós temos estudos que sugerem que valores acima de 30 miligramas por decilitro já estão associados a um maior risco cardiovascular. Tá. Mas esse risco se acentua principalmente acima de 50 miligramas por decilitro, que é o valor de corte que traz a nossa diretriz e a diretriz europeia. Tá. Então, vamos lembrar do valor de 50 miligramas por decilitro. Que corresponderia ali a 125 nanomol por litro. Isso mesmo. Né? Em relação dos valores de corte, se vier alta num paciente, a gente vai reestratificar. Mas tem algo a mais que a gente possa fazer por esse paciente? Ou não, é só um número alto, eu sei que esse paciente tem um risco maior. A gente vai analisar esse resultado e vai avaliar o risco cardiovascular desse paciente. Então, como você mesmo bem disse, principalmente naqueles pacientes de risco intermediário, onde a gente está na dúvida se vai iniciar uma estatina ou não, uma lipoproteína A já é um fator modificador desse risco. Acima de 50, esse paciente já passa a ser risco alto e merece sim o início de terapia com estatina de alta potência, além de um controle rigoroso dos demais fatores de risco. Então, pressão, diabetes, peso, modificação do estilo de vida, porque as medicações para lipoproteína A, de fato, nós ainda estamos em teste. Em estudo, né? Isso. E na sua prática, quando vem alta, você desencadeia a testagem familiar também? O ideal é que sim, valores acima de 50 miligramas por decilitro, segundo a nossa diretriz, já indicam o rastreio em cascata, justamente para prevenção precoce desses familiares e abordagem precoce, se for o caso. Então, hoje é recomendado, sim, o rastreio em cascata nos casos índices acima de 50 miligramas por decilitro. Perfeito. E em relação, Marília, às medicações que a gente já tem, nós temos medicações principalmente para controle do LDL colesterol, né? Alguma delas reduz a lipoproteína A? Essa é uma dúvida bem pertinente, porque entre o arsenal terapêutico que nós temos, algumas drogas interferem sim nos valores de lipoproteína A. Estatina, por exemplo, pode inclusive aumentar um pouquinho o valor da lipoproteína A, cerca de 8, 25%. Nós temos outras medicações já no mercado, como inibidores de PCSK9. Subanálises do Fourier e do Odyssey demonstraram que sim, é uma medicação capaz de reduzir lipoproteína A, mas a gente não tem certeza se essa redução causada por esse tipo de medicação foi associada à redução de eventos por conta da lipoproteína A, já que foram medicações que reduziram muito os valores de LDL colesterol. Sim. Não foram estudos feitos para isso, né? Com essa finalidade. Nós temos inibidores da CEPT, que também reduzem a lipoproteína A em cerca de 30% do seu valor basal. Nós temos a niacina, uma medicação bem conhecida e pouco utilizada, que também reduz cerca de 30%. E estudos sugerem que ela haja ali no promotor do gene da LPA. E nós temos a possibilidade também de aférese, que vai retirar partículas contendo ApoB, então LDL colesterol, lipoproteína A. A aférese é capaz de reduzir a lipoproteína A cerca de 40% dos seus valores basais, mas é um procedimento muito pouco acessível e ainda de alto custo. Em relação às terapias futuras, né? Nós sabemos que temos aí os estudos do Pelacarsen e do Olpasiran, estão aí para ser publicados nos próximos anos. O que é que a gente espera desses estudos? Nós temos o Horizon, que é o estudo com Pelacarsen, que é uma medicação que traz uma tecnologia bem interessante, que é uma tecnologia de silenciamento de genes. Então, é uma medicação que não visa degradar a LPA, e sim reduzir e inibir a formação da ApoA. Desse modo, então, inibindo a ligação e a formação da lipoproteína A. O Horizon foi desenhado para incluir mais de 8.000 pacientes com doença cardiovascular estabelecida e lipoproteína A elevada, valores maiores ou iguais a 70,
com um segmento mínimo de 2 anos e meio, para avaliar nessa população, já em uso de todas as recomendações para controle da aterosclerose disponíveis, se houve diferença do uso do Pelacacem 80 miligramas uma vez no mês subcutâneo versus o placebo na redução de morte, infarto, AVC e nova revascularização de urgência. A gente deve ter esses resultados no meio do ano que vem. Em relação ao estudo com olpasiran, a forma de agir da medicação também é bastante semelhante, ele vai inibir a síntese da ApoA. Nós já temos um estudo com um número bem pequeno de pacientes, menos de 300 pacientes, que avaliou diferentes doses dessa medicação comparados ao placebo. E a gente sabe que essa medicação reduz bastante os níveis de lipoproteína A, e nesse estudo mostrou que o olpasiran foi capaz de reduzir também partículas de fosfolipídios oxidados, que trariam um efeito pró-aterosclerótico também, e nesse estudo não mostrou redução de marcadores inflamatórios. Então, PCR, que é uma coisa interessante, que a gente sabe que a doença aterosclerótica tem um componente inflamatório importante. O estudo atual com o olpasiran também visa procurar se essa medicação, comparada ao placebo, reduz eventos cardiovasculares. Pacientes também em prevenção secundária, com doença cardiovascular estabelecida em níveis de lipoproteína A elevados, e deve estar saindo os primeiros resultados em dezembro de 2026. Perfeito, Marília. Eu acho que a mensagem principal que a gente teve das últimas duas diretrizes no tema de dislipidemia, né, tanto a europeia quanto a brasileira, é que a lipoproteína, ela é um fator de risco de doença cardiovascular e doença valvar, que ela vem aí para fazer uma estratificação de risco mais refinada, então a gente consegue estratificar de forma melhor e ter ali uma comprovação para os pacientes que eles são de maior risco, até de recorrência de eventos. Mas eu acho que a grande pergunta que nós não temos uma resposta é se reduzir a lipoproteína A será benéfico, se reduzir a MACE, né? Sim. Esses dois estudos que você citou, dessas novas medicações, eles devem vir para responder essa pergunta, mas atualmente a gente não sabe. Será que reduzir essa LPA vai reduzir risco do paciente? A gente sabe que a LPA aumenta o risco, mas Sim. se reduzir e o quanto que precisa reduzir, né, para a gente ter esses desfechos. Então, talvez essa seja a maior pergunta atual que a gente ainda não tem resposta. Com certeza. Acho que a gente conseguiu passear muito bem por todos os pontos. Quer acrescentar alguma outra informação? Não, acho que só reforçar a importância, como você mesmo falou. A gente vê que na prática os colegas não têm utilizado tanto, já que a gente não tem o resultado ainda desses estudos. Eu tenho a lipoproteína A, o que é que eu vou fazer com ela? Sim. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é intervir de forma precoce, focar na prevenção. Então, se eu tenho uma lipoproteína alta e um LDL limítrofe, eu vou sim ser mais agressivo nesse tratamento. E isso comprovadamente reduz desfecho. Perfeito. Acho que é isso. Muito obrigada por esse excelente episódio, né? É um tema que faz muito sucesso em rede social. A gente vê muita gente falando muita coisa hoje em rede social, né? E a importância da gente trazer um especialista na área para conversar conosco aqui sobre isso é justamente tirar essas dúvidas e tirar essa coisas que são faladas de forma inadvertida na internet, né? Então, trazer conteúdo com realmente base científica, por quem sabe. Muito obrigada, Marília. Muito obrigada. Pessoal, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nos sigam, @Clube da Cardio, @Clube da Cardio Podcast. Se inscreva no nosso canal do YouTube e um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.